Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Eu sou Hugo Carvalho, Vitor Hugo Pires Carvalho. E hoje eu estou trazendo para vocês um termo que eu tenho pesquisado bastante há um tempo e que eu venho trabalhando com alguns outros pesquisadores, que é terror monumental. O slide deu uma cortada ali em cima, mas terror e território. Todos saúdam a imagem do horror monumental. O que é o horror monumental? O terror tem várias maneiras de conseguir entrar na nossa cabeça e assustar a gente. Desde aquele jump scare absurdo, desde aquela imagem de deformação, desde aquela sequência de violência gráfica, mas sempre tem um terror que se destaca entre eles, que é o terror monumental. O terror monumental se baseia unicamente por aquele terror que simplesmente está lá. Ele não se move, ele não te percorre, ele não vai atrás de você. Ele simplesmente permanece em um local. Por que esse terror é denominado terror monumental? É porque ele é grandioso? É porque ele é enorme, majestoso? Às vezes, mas nem sempre. Para a gente entender mais ou menos, vamos começar entendendo qual é a definição de monumento. Para quem não está entendendo a guilda dos alunos ali, é porque algumas imagens elas têm um cunho sexual, então para evitar qualquer coisa, a gente mete uma censura. Uma obra de arquitetura ou escultura destinada a perpetuar para a posterioridade a lembrança de um grande vulto ou acontecimento. Isso é a definição de dicionário do que é um monumento. Então, vejam bem, ele pode ser grandioso? Pode. Ele pode ser arquitetônico? Com certeza. Mas ele está para além disso. O monumento ele está ali para transportar uma mensagem. Quem planta um monumento quer que você se lembre disso de maneira posterior. E aí que a gente entra com um trabalho e a gente divide esse terror monumental em 3 tipos. O terror dos seres, o terror dos objetos, alô, alô? O terror dos objetos e o terror cósmico. O que é o terror dos seres? O terror dos seres é quando a gente está falando de terror monumental, mas ele não envolve diretamente um monumento, e sim um indivíduo. Aqui eu separei a imagem do It, a coisa, mas, por exemplo, o Twin Peaks é uma série que trabalha muito bem isso. E o que define o terror do ser? Primeiro, o ser tem que ser de carne ou humanoide. Ele é dividido por 3 quesitos básicos. Primeiro, a aparição indevida. Por que aquilo assusta e machuca você? Porque aquilo não deveria estar ali. Quando você assiste It, a coisa, e você vê no meio do nada um palhaço com uma carga de balões, tá errado. É aí que a gente entra nessa outra questão que eu coloquei de vale da estranheza, mas não é o conceito psicológico da coisa. Mas é porque aquilo não está correto. Aquilo mexe com uma parte sua que não consegue compreender a existência daquele ser naquele local. Reivindicando um sentimento primitivo de eu sou vítima de um predador. O predador está aqui. E ele não precisa se movimentar de maneira esguia, ele não precisa ser arisco, ele não precisa se afastar de você. Muito pelo contrário, o terror monumental do objeto, ele quer ser identificado, ele quer que veja você. Tem um arranjo muito bacana que eu faço com 2 filmes, que é Lake Mungo, não sei se vocês conhecem, e A Aparição. Lake Mungo e A Aparição são filmes de assombração, só que são filmes em que você normalmente tem que procurar a aparição. No Lake Mungo é uma brincadeirinha até, você fica procurando a garota fantasma nas fotos, quase como um easter egg. O terror monumental não tem nada disso. O terror monumental, ele quer ser adorado. Ele está no centro da tela. Olha para mim. E a gente também tem a segunda categoria, que é o terror dos objetos. O que define o terror dos objetos? Primeiro, carga posterior. Vocês sempre vão lembrar dos monumentos que vocês já viram. Vocês não esquecem monumentos, nunca. Eu posso perguntar para vocês o que é o Monte Rushmore e vocês não lembrarem de nome. Mas quando eu falar, o rostinho, os 4 presidentes, na montanha, todo mundo já lembra. Você nunca esquece um monumento. Nunca.
você lembra da Muralha da China, você lembra do Cristo Redentor, todos você lembra. Isso é a carga posterior. O segundo ponto é o trabalho na celebração do macabro. Por que o terror dos objetos assusta? Porque basicamente aquilo existe para que uma mensagem seja posta. Essa imagem aqui, por exemplo, é do massacre da Serra Elétrica. O que essa imagem representa? Para os jovens que se aproximam, existe uma família aqui, uma comunidade que repele, que afasta quem se aproxima. E é assim em todas as outras esferas. Existe até uma categoria no YouTube de creepypastas, que é o Monument Horror, que são apenas monumentos que passam a mensagem de que você deve se manter longe. E isso assusta porque um ser humano exatamente como você, de carne e osso exatamente como você, frágil exatamente como você, que sangra exatamente como você, não está disposto a te ajudar. Quando esse horror bater, você não pode se prender a quem praticou ele, porque quem praticou isso aqui vai estar do lado da criatura. E por último, a questão do terror territorial. Na geografia a gente trabalha muito com a ideia de que um monumento demarca um território. É até engraçado que a gente tem um autor chamado Breitbart, que ele fala que desde que o território surgiu, estão dizendo que o território vai acabar. E toda vez que alguém fala, a internet vai acabar com os territórios, fala isso de algum território. É igual o Magic, todo mundo fala, não, o Magic vai acabar. O Runeterra vai matar o Magic, o Hearthstone vai matar o Magic. E estamos jogando Magic até hoje. E por último a gente tem o terror cósmico. Qual que é a ideia do terror cósmico? Primeiro, o terror cósmico ele é demais para a sua existência. Ele é tão poderoso, tão presente, tão forte, tão implacável, que você é incapaz de conceber sequer a sua existência. Essa imagem aqui é do Hellraiser 2 e aquela imagem é de uma série chamada True Detective. Qual que é a ideia? A ideia é simples. É a mesma coisa do horror dos objetos, porém com detalhes. O horror cósmico ele pode ser tanto dos objetos quanto dos seres. Ele caminha entre os dois mundos. Mas o ponto principal dele é a fé diversa e o sentimento de piedade. O horror cósmico trabalha com a insuficiência do ser humano. Toda vez que você assiste um Call of Cthulhu, toda vez que você vê o Rastu de True Detective, é o ser humano se curvando para a entidade superior. E aí a gente entra naquela outra questão que foi a que eu falei do terror dos objetos. O ser humano, que é de carne igual a você, não vai te ajudar. O terror do cósmico, ele vem trazendo principalmente a questão da fé. A questão de eu me entrego a esta criatura que eu não sou capaz de compreender. E como eu pontuei, ele caminha em todas as esferas. Aqui eu trouxe mais algumas imagens de terror monumental. Esse aqui é uma que eu classifico muito boa, para quem não sabe, isso aqui é Hannibal, tá bom? E qual que é o genial dessa imagem? Ela trabalha com um conceito que ainda não está definido sobre o horror monumental, mas que a gente ainda está tentando entender, que é o sentimento de inquietação. Quando a gente pega imagens como essa do Hannibal, é porque está meio escuro, mas tem um indivíduo aqui, e ele está, entre aspas, recheado com flores no estômago. Qual que é a ideia geral disso aqui? O sentimento de que aquilo ali está errado num nível que o meu sentimento primitivo vai me dizer para que eu me afaste, pois aquilo pode significar doença ou praga. Nós, seres humanos, temos um sentimento de autopreservação. Quando nós vemos algo que pode se assemelhar ao que remete a uma doença, ao que remete a uma praga, nós normalmente evitamos, mesmo que nós não saibamos que é uma praga. Nós temos a tendência a evitar. O terror monumental, ele trabalha muito com isso. Você está num nível que você não entende de tal ponto que talvez seja doentio, talvez seja visceral e pragoso, de certa maneira que é melhor se afastar. Aquele ali é uma imagem de terror monumental dos seres, que
eu peguei do It. Enfim, por que eu estou trazendo essas imagens aqui? Porque se vocês prestaram atenção até agora em todas as imagens que eu trouxe, vocês vão ver algumas semelhanças entre elas. Desculpa, gente, vou pegar uma aguinha aqui. Voltando. O que tem de semelhante entre essas imagens? Seja terror cósmico, terror dos objetos ou terror dos seres. Todas elas têm a mesma ideia de filmografia. É aquilo que eu falei. A criatura, ela tenta se esconder de você. O predador, ele se esconde na sombra. O terror monumental, não. Ele é claro como o dia e ele ocupa o centro da tela. Me observe, me encare, lembre de mim. Aqui é It Follows, Undead Image of a Beer e Marble Hornets. Todas essas imagens têm essa sensação. É o centro da tela, é a imagem clara como o dia. Outro exemplo muito bom também que eu não trouxe, mas que talvez fique claro para vocês, é o templo de Midsommar. Claro como o dia, ocupa o centro da tela, visível para todos. O terror quer ser identificado. Ele quer que você note, que ele sente. Olha como ocupa o centro da tela. Olha como quer ser visto. E aí a gente vem a nossa principal teoria de por que tememos horror monumental e por que ele funciona tão bem. O horror monumental normalmente é seguido por uma imagem do indivíduo que o encara. E na maioria das vezes, o indivíduo que o encara está com uma expressão semelhante à que nós estamos. Exemplo básico, o Iluminado. Teoricamente é um hotel vazio, porém a todo momento surgem criaturas, surgem aparições, o tempo inteiro. E o tempo inteiro elas são seguidas da imagem do rosto de quem as observa. Por quê? Porque o terror dos seres age de tal maneira que você chega num determinado ponto, essa é a sua expressão base, essa é a sua expressão semelhante, essa é a expressão que muitas das vezes você vai compartilhar com o protagonista. O terror, o horror, ele é um gênero cinematográfico de quadrinhos e tudo mais que faz bastante sucesso porque ele conversa com a nossa humanidade. É claro, ser super-herói é incrível e todo mundo queria ser, mas ninguém é. É claro, ser um arqueólogo é maravilhoso, todos nós queríamos ser, mas poucos somos. Agora, na questão de ser alvo, ser frágil e poder ser caçado, infelizmente é algo que nós compartilhamos. Assim como os heróis do terror, somos suscetíveis à morte, ao sangramento e coisas desse nível. E essa relação de humanidade nos atrai do terror. Então é nesse momento, o terror monumental está diante de mim e ele volta a câmera para o meu rosto, que eu vejo o rosto do protagonista, eu entendo, esse indivíduo trabalha com uma linha de pensamento, com um medo, com algo semelhante ao que eu estou sentindo. Enfim, deu para entender mais ou menos a ideia de horror monumental, terror e território. Eu queria agradecer a todo mundo que compareceu. Basicamente, eu sou um pesquisador do IF em parceria com a UNB, mas eu faço parte de uma comunidade chamada Guilda dos Alunos. Eu recomendo extremamente que vocês acessem o QR Code, conheçam o nosso trabalho. E caso alguém tenha alguma pergunta, estou aqui para responder. Chegando? Alô? Meu nome é Celso e eu queria saber duas perguntas, na verdade.
Poderia dizer que a arquitetura nazista é um exemplo de horror monumental? E a segunda pergunta... Bom, responde a primeira antes. Ela é, sim, principalmente quando a gente trabalha com a questão cinematográfica. Não apenas... O horror monumental ele não está ligado só ao cinema. Eu trouxe no cinema porque ele é mais explícito lá. Mas ele acontece bastante em quadrinho. Tem uma saga de quadrinho de Call of Cthulhu que se passa em Alemanha nazista. Em diversos momentos você vai ver esses símbolos, esses signos sendo representados como isso repulsivo e no centro da tela, à plena luz do dia, cumprindo todos os pontos que a gente levantou aqui de horror monumental. Então sim, e em certo ponto é um horror monumental real, né? Sim, e aproveitando que você falou de Call of Cthulhu, as histórias do Lovecraft, em geral, elas poderia se dizer que elas têm todos os tipos de horrores que você falou até então, porque a tendência é ser principalmente horror cósmico, é o pano de fundo. Mas você também tem, por exemplo, a Cor que Caiu do Espaço, que tem um objeto muito diferente. E você tem os Shoggoth também, que são criaturas do Cthulhu. Lembra que eu pontuei que o horror cósmico ele transmite tanto no terror dos seres como no terror dos objetos? Principalmente no terror dos objetos, isso vai funcionar de maneira excepcional. Eu não sei se você já leu Dagon. Dagon é um conto dele que começa com um sujeito perdido em alto mar, fugindo de seus captores, até que ele encontra um obelisco utilizado para o quê? Para a adoração da criatura Dagon. Olha a fé. Os nativos, eu vou falar primitivos aqui, mas todo mundo sabe, Lovecraft, aquela criatura controversa, carregado de xenofobia e racismo, todo mundo está ciente disso. Vamos separar a obra do autor. Mas quando ele trata aqueles primitivos como adorando a Dagon, ele está pondo exatamente isso aqui, ó. Aquele povo é de carne e osso como ele, sangra como ele, mas está num nível que virou para essa criatura e falou, eu prefiro estar ao seu lado. Então não importa o quanto o personagem principal da história implore por ajuda, quão perdido ele esteja, com quão sede ele esteja, aquelas criaturas adoram a Dagon. A fé adversa e o sentimento de piedade. Esse ser mitológico cósmico é tão superior a mim que só tem duas alternativas. Ou eu estou do lado dele de cabeça baixa, ou eu estou abaixo da terra. Então, caminha entre os dois nitidamente, principalmente no terror dos objetos, mas também no terror dos seres. O Lovecraft e depois o Moore, eles têm um trabalho que é o Casa de Bruxa, que o tempo todo eles vão falando de uma mulher que aparece no canto da vidraça encarando eles. Então, é uma presença indevida, que gera um sentimento primitivo, ela é o predador, eu sou a presa. Isso é tão forte que eu não sei se vocês aqui têm o costume de ver a saga Halloween, mas qual que é o ponto principal da saga Halloween? O Michael Myers, ele para e ele te encara, ele te observa, ele fica um bom tempo. Quando a série foi adaptada para o jogo Dead by Daylight, a marca registrada dele é parar, observar, e por mais que você fique parado, você vai ganhando bônus. O Michael Myers é terror monumental puro. Puro, puro, puro. E esse sentimento de eu sou a presa, eu sou o predador, você é a presa. Eu não preciso correr atrás de você, porque eu sou superior em todos os outros quesitos. Eu sou mais rápido, eu sou mais forte, eu sou melhor. Você é a presa. Entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida? Oi, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela palestra. Você acha que hoje todos os filmes são influenciados por Robert W. Chambers, né? Que influenciou H.P. Lovecraft por causa do Rei Amarelo e todos esses contos? Porque todos esses filmes da A24, que tem a ver com Midsommar, todos eles, parece que eles partem do princípio desse horror que é inimaginável, né?
é um ritual, tem muito a ver com as coisas Lovecraftianas. Então, assim, me parece que o cinema hoje e os jogos, eles estão todos quase que baseados em Robert Chambers e no HP Lovecraft. Mas é uma impressão que eu tenho, eu queria saber se você, o que você acha disso? Não é uma impressão que você tem, é uma certeza. A gente que estuda o horror, a gente está no que a gente chama de pós-horror. Durante 2010 até mais ou menos 2018, o cinema foi massacrado por terror de jumpscare. Mas massacrado. A chegar num nível que em 2018 ninguém aguentava mais isso. O horror se desgastou de tal maneira que no primeiro momento que surgiu Hereditário, no primeiro momento que surgiu o Sacrifício do Servo Sagrado, no primeiro momento que a 24 começou a dar seus primeiros passos, o cinema já falou, então é isso que a galera tá gostando agora. É um ciclo vicioso. E eu tenho medo que isso passe, porque eu estou amando essa nova leva de terror. É esse terror que demora o seu tempo, esse terror que trabalha. Uma das ideias mais geniais que eu vi sobre terror veio do filme Monstros S.A., que ele fala que o terror está muito mais no que você ouve do que você vê. A partir do momento que você entrega a criatura, seu cérebro já sabe o que esperar. Pera, essa criatura tem garra? Então eu sei que ela me arranha. Agora eu não vi a criatura ainda, então ela pode ser qualquer coisa. E o seu cérebro vai criar a pior criatura para te manter protegido. É o sistema primitivo. A criatura pode ter... Você tem medo de garra? Então ela pode ter garra. Você tem medo de tentáculo? Ela totalmente tem tentáculo. A 24 trabalhou muito bem nisso e está vindo uma soma muito boa de filmes que levam esse terror mais lento, esse terror mais reflexivo. Tem dois que eu quero destacar que levam esse terror mais reflexivo, mas ao mesmo tempo são filmes de massacre que eu achei incríveis. O primeiro é o St. Mold, ele é de 2019, se eu não me engano, e o segundo é de 2022, se chama X. Acredito que ele seja da A24 também, é da A24, né? Maravilhoso, ele é um terror mais lento, mais cadenciado, mas ao mesmo tempo ele é um terror de massacre. Então a gente já está passando por uma segunda leva. Pegou os terrores cabeça? Beleza. A galera gostou? Adorou. Mas a galera também está sentindo falta do massacre. Então vamos reciclar. Vamos trazer de volta. Porque é isso que vende e que bom que vende. Eu tenho uma pergunta. Ultimamente tem sido lançados alguns filmes que não eram do gênero de terror, mas que agora têm sido do gênero terror. Por exemplo, o último Doutor Estranho que foi lançado. Ele também se encaixa no gênero terror. E várias cenas a gente vê um terror que antes não tinha. Você acha que já é uma tendência, assim, pelos estúdios enxergarem essa rentabilidade no gênero e essa popularidade? A gente vive num momento muito engraçado no cinema. Tá bombando de filme de super-herói. Toda semana lança um diferente. Mas ainda assim, o que mais rende é terror. A galera que tá lá consegue entender isso. Então, aos poucos, vai se trabalhando isso. A primeira tentativa não foi nem os Vingadores. Antes disso, teve a tentativa um tanto falha, mas que tem os seus prazeres, que é os Novos Mutantes. Teve uma tentativa de terror ali, de se empregar, porque são dois sistemas que estão vendendo muito bem. Então, juntar eles era uma questão de tempo. O terror vai continuar sendo utilizado? Sem dúvida alguma. Porque é aquilo que eu falei mais cedo. Ele tem essa questão de aproximar você da outra pessoa. Ser super-herói é incrível, mas o super-herói não sangra como você, não se machuca como você e não tem o medo que você tem. É muito difícil você ter medo de ser rasgado quando você é à prova de bala. E é isso que o terror trabalha muito bem. Esse indivíduo aqui... Esses indivíduos aqui, só para quem ainda não pegou, esse aqui é The Shining, isso aqui é o Homem de Palha, tá bom? Esses dois indivíduos, o que eles têm em comum? O que acontece em The Shining? Duas gêmeas ensanguentadas que não deveriam estar no hotel.
Aqui o sujeito está prestes a ser colocado num homem de palha de fogo para ser sacrificado. O que é que os dois têm em comum? Você sangra, você queima, isso conversa com você. E é por isso que vende tão bem. Então sim, e vai continuar acontecendo. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta sobre o filme A Bruxa. No momento que ele foi lançado, ele foi considerado muito revolucionário. Eu não gosto desse filme, eu odiei esse filme. Recentemente eu reassisti e aí eu vi que ele tinha características interessantes. Mas a questão toda aqui é o filme A Bruxa. A bruxa, onde está a bruxa? Ela aparece num período muito curto e aparece como uma mulher muito bela, muito agradável. Mas como que traz toda essa questão do terror? O A Bruxa, eu considero que ele é maravilhoso, não pela filmografia e pelo enredo em si, mas porque ele foi um do pontapé inicial. É aquilo que a gente falou na outra pergunta. A Bruxa foi um dos primeiros filmes, junto com o Hereditário, junto com o Sacrifício do Cervo Sagrado, a trazer esse pós-horror. Esse horror que leva seu tempo, cadenciado. Eu não preciso pipocar na tela a criatura berrando. Então, concordo com você que a Bruxa tem seus problemas, mas ele é tão valioso porque ele deu esse pontapé inicial. E se você comparar a Bruxa com o Hereditário, com o Sacrifício do Cervo Sagrado, a Bruxa é muito mais conhecido. Então, aonde está o terror ali principal? Está em aguentar, cadenciar, esperar, ter paciência. É o terror da sutileza. É o terror de leva o tempo que você tiver. Eu estou no cinema, eu me comprometi com este filme, então leve o tempo que você precisar para apresentar o que você tem que apresentar. É muito legal isso, porque às vezes a gente vê um filme aparecendo de 2h30 e os caras falam, mas 2h30 podia ser 1h30. E muitas das vezes podia sim. Podia, obviamente podia. Mas se você vai me dar 2h30, então trabalha bem, cadencia bem, executa com calma, para executar com primor. A Bruxa tem seus problemas? Tem. Mas ela vai com uma calma, uma paciência e monta um cenário tão bem feito que às vezes o filme... Eu lembro muito bem que eu fui ver A Bruxa e eu estava tão imersivo que houve um problema na reprodução, a tela deu uma piscada e eu tomei um susto com isso. Porque o ambiente tinha me comprado. E essa é a ideia desse pós-horror. E mais uma questão, nesse mesmo filme, seguindo assim essa linha, tem a questão da floresta, que eu acho que se encaixa, mas eu gostaria que você falasse mais. E tem a questão do Bode Philip também, que as crianças ficam brincando, falando que ele fala coisas, e aí a gente cai um pouco na questão de a imaginação das crianças, de ver alguma coisa ali, ou realmente tem alguma coisa ali. Eventualmente a gente descobre, mas eu também queria que você falasse sobre isso, por favor. Eu e minha casa servimos ao pastor Robert Eggers. Robert Eggers, que é o diretor da Bruxa, depois fez o Farol, agora ele está com o Homem do Norte. Ele é muito bom nisso, ele tem essa questão do trabalho e ele vem com isso que vem depois do Saint Maud, que eu falei depois, que é, eu estou vendo um terror, eu comprei o ingresso para um terror, eu estou honestamente vendo um terror ou eu estou vendo um delírio? Muitas das vezes, o Saint Maud mesmo, ele traz essa questão de trazer uma mulher com problemas psicológicos, e é claro, ele não é o primeiro, tem o Good Night Mommy, que é o Boa Noite Mamãe em português, o Babadook, que são filmes nessa mesma linha, que você está vendo o filme pela perspectiva de uma pessoa que pode estar completamente biluteteia das ideias. E está tudo bem, você comprou essa experiência. Então, eu vou ver pela estética de uma criança, pela visão de uma criança, e a criança pode imaginar. Eu vou ver o Saint Maud na visão de uma mulher que tem problemas psicológicos, e beleza, eu comprei essa narrativa. Então, a gente, claro, vai descobrir depois, vai trabalhar depois, mas quando você pega essa nova linha de filmes, que faz esse terror de ponto de vista, eu me distraio fácil. Esse terror de ponto de vista, ele é muito bem recebido, porque você não tinha nada assim. Eu sou um grande fã de trash, filme trash. Sexta-feira 13, o Massacre da Rua Elm.
Inclusive todos eles sobre território, tá? Sexta-feira 13 tem o Crystal Lake, a Rua Elm. O terror está sempre ligado ao território. Eu sou um grande fã desses filmes. E eu entendo que eles tiveram a sua época. Teve uma época que eles estouraram. O momento que a gente está agora é abrir espaço para esse terror de ponto de vista, esse terror cadenciado. Eu acho que ele é muito bem-vindo e que ele ainda tem muito para mostrar para a gente. Meu nome é Laiane e eu sou da área de RH. Eu estudo comportamento de gente. É uma das coisas que eu mais gosto de estudar. E, na sua opinião, por que o terror ele vende tanto e por que as pessoas gostam tanto? E se alguém aqui quiser responder também, que eu vejo que aqui tem vários apaixonados por terror, né? O que vocês veem tanto e fazem tão apaixonado pelo tema, assim? Bom, primeiro a gente já tem aquilo que eu falei, que você se identifica com o protagonista. Do mesmo jeito que o protagonista sofre, chora, sangra e morre, você também. São sentimentos que você está acostumado. É aquilo que eu falei. Uma comédia romântica é mais inimaginável para certas pessoas do que um terror. Ser assassinado num país como o nosso... Não, meu Deus, gente! Não é uma realidade tão distante quanto se apaixonar. Mas, enfim, tem muito essa questão de se relacionar, mas também o terror ele trabalha com descargas diretas, tanto no seu coração, quanto de elementos químicos na sua cabecinha. Então, por exemplo, aquela sensação de ponta do pé, aquela sensação de aflição, estar tão imersivo em algo que a tela falhar puxa você de uma vez, essa pequena sensação dá uma recompensa boa. É aquilo que eu falei. Nem tudo que você vai consumir tem que ser agradável. E o terror ele se destaca muito bem nisso. O terror ele se destaca muito bem nisso, porque ele te entrega o que não é agradável da maneira mais agradável possível. Você recebe toda a descarga de adrenalina que um sujeito que está à beira da morte recebe no conforto da sua casa. Você recebe toda a descarga de dopamina que vem com o medo e com todos esses outros recursos enquanto você come a sua pipoquinha. Tá tudo bem se assustar com um tiro se o tiro não é em você. É bom você se relacionar com a outra pessoa? É ótimo, mas no conforto da sua casa. O terror ele trabalha muito bem essas duas questões. O relacionamento e a visibilidade enquanto você está confortável. Trabalha o pior do seu cérebro da maneira mais confortável. Mais alguém? Vamos para a última pergunta, tá? A última pergunta. Tudo bem. Vai ficar até nervoso. Augusto, eu tenho uma dúvida sobre... por isso que, por exemplo, o filme da Laranja Mecânica é tão impactante, porque ela coloca várias cenas seguidas do take dos protagonistas do filme focados. É um terror também de localidade, que em várias sequências de imagens eles colocam que eles atuam, aquela gangue está atuando em locais específicos, eles têm o QG deles também. E depois da outra metade a gente vê a coisa que a proximidade deles com a gente. Que eles, além dos protagonistas serem pessoas normais, que usam instrumentos normais, coisas acessíveis a todos, as pessoas que sofrem os ataques deles também têm essas mesmas condições. Elas sangram como a gente, elas têm a vida diária delas comum, de pessoas normais, transitam, vão e voltam, moram em bairros com pessoas comuns ao lado. É por isso que esse filme é tão impactante? Quem não gosta do Kubrick é o Stephen King. Eu amo. Então tá mais do que certo. Essa questão da proximidade, eu trabalho muito com a área da educação. E na educação você também tem isso. De quanto mais próximo você trouxer o conteúdo para o âmbito do estudante, melhor ele vai absorver. Então, por exemplo, por que o terror japonês, que eu tremo de medo, eu sou apaixonado em terror japonês, mas não consigo consumir direitinho? Por que ele não vende tão bem aqui e por que ele é tão retrabalhado? Porque a realidade, o ambiente, o âmbito daquela região é completamente diferente do que a gente tem aqui. O Laranja Mecânica trabalha muito bem isso. As pessoas transitam, passam, voltam, sentem, temem da mesma maneira que você, eu e ela.
Então, é claro que ali trabalha muito bem, inclusive a cena, mesmo as cenas mais, entre aspas, próximas, que são a de violência mais gráfica, às vezes violência sexual, mesmo elas demoram um tempo, são cadenciadas num nível que te deixam desconfortável. É a sensação que você tem quando você assiste Laranja Mecânica, eu não sei, mas eu e um grande grupo de pessoas também, é que você está vendo algo errado. Você não deveria estar vendo aquilo, mas mesmo assim conversa tão bem com você. Você não agride pessoas na rua, quer dizer, eu acho que não, né? Espero que não. Mas aquilo conversa muito bem com você, porque é executado de uma maneira que é repulsivo, assustador, transgressor, mas ao mesmo tempo é compreensível até certo ponto. Então, até determinado ponto, você ainda compra aquelas ações. Depois de um determinado ponto, você fica em dúvida. Espera aí, ainda é certo eu ver isso? Por que eu tenho essa sensação de que se entrar alguém aqui, eu preciso esconder isso? E é isso que o Laranja Mecânica faz muito bem. E é isso que acontece muitas vezes com alguns terrores. O Saint Maud, por exemplo, eu estou falando dele porque eu vi muito ele recentemente. Ele trabalha muito bem com isso. Chega a um determinado ponto que você está no ponto de vista do indivíduo, que quando ele começa a fazer coisas para além do aceitável, você entra nesse conflito de parece que eu estou vendo algo tão errado que se alguém entrar aqui, eu terei que esconder. Mesmo assim, conversa comigo. Conversa com seu estado primitivo e sua linha de pensamento ancestral. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Vitor. Ô, Vitor,